Bem, e aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, dependendo de onde você estiver no mundo. Boa noite. Hoje eu vim aqui para poder fazer uma pequena aula é, sobre leitura de partitura. Leitura de partitura. Tô tentando me organizar aqui, organizar o computador para poder mostrar para vocês um pouco sobre a leitura avançada de partitura. Quando falo de avançado, é leitura no nível profissional. Você que vai fazer uma audição para um grupo profissional de música, é você que vai trabalhar dando aula de música para alunos em diferentes níveis, né? Essa aula aí sobre leitura de partitura avançada, ela serve para você. Tô tentando me organizar aqui. No fundo tá tocando Mirage para marimba. É a composição do Minoru. Acho que é Minoru. Errei. Yasu Tsuyoshi. Yasu Tsuyoshi. E quem tá tocando é Aeroko Daimon. Bem, então eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela do computador para poder mostrar algumas coisas relacionadas à leitura de partitura no seu nível mais avançado, né? É, a leitura de partitura, você pode visualizar ela no seu nível básico ou em nível intermediário, da seguinte forma, né? A gente começa lendo ritmos, depois a gente passa a uma leitura de melodias com ritmos e posteriormente, numa maneira lógica, né, de se adequar, a leitura rítmica, melódica e posteriormente harmônica. E como isso vai se encaixar dentro do contexto da percussão, para um percussionista. É, então, assim, em primeiro momento, a leitura básica, geralmente a gente faz sobre ritmos. É, então, vamos pegar aí muitas escolas e muitos percussionistas, não falando somente do Brasil, mas mundo afora, né? Mas quando a gente fala mundo afora, Europa, Estados Unidos, Ásia, é, cada lugar, cada escola que ensina música, ela vai adotar um método, vai adotar um livro, mas falando de uma maneira geral, no Brasil se usa o método Pozzoli, né? O método Pozzoli para poder instigar e fazer com que o aluno aprenda a leitura rítmica dos ritmos, né? É, tem até um método também do compositor Paul Hindemith que ele trata um pouco mais avançado essa questão da leitura rítmica, né? Ele faz uma leitura que ela é simultaneamente a duas vozes. Então você estaria fazendo uma leitura contrapontual ou vamos se dizer de uma maneira simples, harmônica, com duas vozes acontecendo ao mesmo tempo. É, mas ainda assim, é, falando sobre ritmo, a gente sabe que a leitura de partituras, partituras de música, ela está para além de só ler ritmos. A gente lê a partitura, tem o pentagrama, são as cinco famosas linhas, e a gente sabe que
para cada linha e para cada espaço tem uma nota designada. Então, assim, como que a gente vai fazer para poder chegar nesse lugar de leitura avançada de partitura, onde que a gente consegue ler o ritmo concomitantemente com, com, com a melodia e a harmonia. Como que a gente faz para poder chegar nesse nível? É, bem, eu utilizo de um método, aqui eu não estou falando de um livro, né, pronto, uma ideia é, pronta, já concebida, né? Não falo de um livro em particular, mas eu utilizo um método que me ensinaram. Meu professor de música me ensinou na universidade e eu uso isso como meu mantra, né? O meu centro para poder desenvolver a minha leitura. Eu já tenho uma leitura bem avançada de partitura musical. É, eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui para vocês poderem ver um pouco do que eu tô falando, né? Porque ficar só falando aqui e não mostrar não adianta muita coisa. Então eu vou abrir a minha tela aqui e vou abrir o primeiro link na internet. Tá meio bagunçado aqui, tem muita coisa, trabalhando em alguns projetos, mas vamos lá. É, deixa eu ver aqui, Google Chrome. No Google Chrome nós vamos para o YouTube. YouTube. E aqui a gente vai procurar assim. Augustus Nardão. Bah. Esse vídeo aqui eu na universidade, quando eu estava fazendo o meu mestrado em performance musical. E aqui nesse vídeo eu estou tocando marimba, sou eu ali, e a quatro baquetas, né? E fazendo uma leitura e a gravação, performance ao mesmo tempo da peça a sonata número 1 para violino do Bach. Eu estou lendo o movimento que se chama Fuga, né? Dessa sonata. Eu vou abrir aqui agora. Então, basicamente, ali vocês podem ver que eu tenho uma partitura na minha frente, né? Uma estante de música. Ali tem a partitura na minha frente. E eu estou fazendo a leitura ao mesmo tempo que eu estou tocando a música. Se vocês podem perceber, não é uma música simples, exige da movimentação das quatro baquetas. As quatro baquetas estão trabalhando todas ao mesmo tempo, mas eu não desfixo o olhar da estante de música. Eu tento fazer uma leitura uma leitura e uma performance ao mesmo tempo, né? Muitos músicos, a maioria dos músicos que eles fazem, um método que se existe para poder estudar a música, gravar a música e performar a música, né? É decorar a partitura. É um outro tipo de estudo, mas aqui, para esse momento, eu vou falar sobre a leitura avançada de partitura. Então, eu estou ali tocando e lendo, né? Ao mesmo tempo. Tudo que eu estou tocando aqui são
São 4 minutos, quase 4 minutos e meio de música e eu não tirei os olhos da partitura. Aqui são 3 folhas, não dá para ver desse ângulo que a gente está aqui, não dá para ver, né? Mas são três folhas de música. Eu vou até ver se eu encontro aqui na internet para ficar mais fácil de entender. Aqui é um site de domínio público de partituras, então tem muita partitura da maioria dos compositores de outros períodos, né? Que estão nesse site. Então, é, muitas orquestras usam esse site como recurso para poder é, pegar suas partituras e fazer a performance. Aqui, vamos ver se eu consigo achar. Aqui, Complete Score. Accept this claim. Vai esperar um segundo aqui para poder baixar. Deixa eu ver aqui nos meus downloads. O que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Downloads. Não tem essa partitura aqui, não. Pronto. Então tá aqui a sonata do Bach, né? Ela tem 4 ou 5 movimentos, se eu não estou enganado. E o movimento que eu toquei é esse, a fuga, né? Então a gente pode ver que a fuga é uma composição contrapontual, né? É o início da sistematização harmônica, né? A gente chama de harmonia, no pai da música, né? O Bach. O Bach é o pai da tonalidade, o pai da música. E aí a gente tem aqui um contraponto que ele acontece a 3 ou 4 vozes, né? Então, basicamente, falando sobre a leitura de partitura, para se chegar nesse nível aqui que você, vejamos bem aqui, 3 vozes, né? Semicolcheias, fusas, leitura de fusas, é uma leitura complicada em termos melódicos, né? A gente vê aqui muitos saltos ascendentes e descendentes simultaneamente, né? Aqui, imagina essa seção aqui embaixo, o quão complicado é, né? Se fazer uma leitura dessa, mas como chegar nesse nível. Tem uma outra partitura que eu quero mostrar para vocês, que a maioria dos os performers fazem a performance dessa peça lendo, que é uma peça muito difícil de ser decorada. E um dos detalhes que se tem com relação à leitura avançada de partitura ou o nível profissional de atuação musical, onde você vai ler partitura, a gente, como se diz, a gente é obrigado a ler por causa da quantidade de informação que se tem na composição, né, na partitura. Então, assim, fica difícil de decorar. Tem algumas pessoas que conseguem, por exemplo, essa fuga, eu fiz no meu tempo de mestrado, eu fiz o exercício de tocar ela lendo, né? Que é o meu dia a dia comum. Eu sempre vou ler a partitura e tocar, e eu também fiz o exercício de poder decorar a partitura. Mas por conta de decisões da performance,
são muitas decisões que a gente faz em questão de articulação, voicing, para não errar notas também, é que a gente, o desenho do fraseado, né, melódico, como que a gente vai fazer, são muitas decisões que eu prefiro manter a partitura na minha frente para poder saber quais são as melhores decisões que eu vou tomar no decorrer da música. Se você decora uma música, essas decisões elas ficam, vamos falar assim, de um modo limitado, né? Porque você não tem a partitura ali na frente para ter um feedback quase que automático, né? Quase que na hora, né? Então, assim, se você decora, é mais fácil de errar, mais fácil também de decorar muitas coisas, mais difícil de fazer mudanças. Então, quanto mais você e, e lê e toca ao mesmo tempo, melhor vai ser, né? Lógico que se você for gravar um CD, for gravar um DVD, é, for fazer uma performance para um público grande, aí tem outros fatores que vão entrar, né? Que é a questão da performance no modo geral, né? O gesto, a questão gestual, como que você se comporta no palco, essas outras escolhas por causa da performance para o público e não somente a performance musical da música em si, vão influenciar na hora de você escolher como que você vai fazer. Mas na grande parte e no repertório avançado de vamos falar assim, percussão solo, é, a gente vai ter que fazer a leitura da partitura. Tem como decorar algumas coisas. Eu vou mostrar uma partitura aqui super difícil. Tem como decorar a, como é que se diz, a partitura, mas vai ser um processo 1000 vezes mais trabalhoso, né? Vamos falar assim, uma coisa que você ia gastar um ano para poder deixar pronto, você pode gastar um ano e meio, 2 anos, para poder deixar pronto pelo fato que você vai ter que decorar a partitura. E aí tem a fatalidade, né, de poder você decorar com erros. E esses erros vão ficar, né? Porque a gente trabalha com memória muscular, então fica tudo gravado, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no Google mesmo. É, a partitura Bone Alphabet. Brian Ferneyhoff. Vamos ver se a gente tem uma imagem. Pronto. Vamos ver qual que é a melhor aqui. Achei aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Link do Twitter. Não, esse link aqui. Deixa eu ver. Salvar. Pronto. Então, aqui a gente tem a partitura Bone Alphabet. Essa partitura foi escrita por Brian Ferneyhoff em 1991-92 para o percussionista chamado Steven Schick. Então, como a gente pode ver aqui, é uma partitura extremamente complexa. Isso aqui são os 3 primeiros.
primeiros compassos da partitura e a gente vê que tem uma polirritmia muito intrincada, assim dizer, muito complicada, complexa de se ler, né? E quando a gente se depara com esse nível de informação, é, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete instrumentos acontecendo polirritmias super complexas de se interpretar. Quando a gente tem esse nível de informação, a gente é, tem que estar lendo uma partitura e não tem outro modo de chegar aqui nesse nível se não for uma leitura avançada, bem desenvolvida, bem fluida, né? Então, o músico que chega num nível para ler uma partitura dessa aqui, ele tem que ter muitos anos de estudo e, e ele tem que ter uma certa não, ele tem que ter uma grande desenvoltura, é, sem dúvida nenhuma na cabeça com relação a como ler uma partitura. E aqui a gente está falando só é, de uma leitura que é basicamente rítmica e dos timbres, né? Agora, se a gente partir para um outro contexto, é, talvez isso possa complicar mais ainda. Então, é assim, falando de uma maneira mais, mais direta, como que a gente pode chegar a desenvolver a nossa leitura para chegar num nível desse, né? É, ou nesse nível, né? Eu poderia mostrar outras partituras aqui, mas eu acho que é, não cabe agora, nesse momento, fazer isso. Depois eu posso fazer um vídeo só de exemplos de partituras nos níveis avançados, né? É, mas como que a gente faz para poder chegar nesse nível? Eu vou pegar uma partitura aqui no meu Instagram. Deixa eu ver aqui, eu abri meu Instagram para todo mundo, hein? Caramba. Mensagens. Aqui. Vamos ver. Onde é que está? Onde é que está? Chegando mais perto. Pam, 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 pam. Achei. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Pronto, salvei. Então, como que a gente faz para poder sair desse nível? É, eu me perdi aqui onde que estava o outro. Sair desse nível para ir para um nível mais avançado, né? Basicamente começa tudo aqui, né? A gente começa com uma leitura básica é, dos ritmos. Um exercício que eu sempre faço é o quê? Deixa eu procurar uma partitura melhor, que essa aqui não tá tão boa. Deixa eu ver onde que estão as partituras. Tum, tum, tum. There. Downloads. Deixa eu ver aqui no Realbook. Realbook, não. Tem outro aqui. Information.
Então pronto, aqui a gente tem uma leitura simples, sem considerar a clave de Fá, considerando somente a clave de Sol. Então, como que eu faço para poder chegar num nível mais avançado é, de leitura de partitura? Primeira coisa, a gente tem que compreender que a música, elas são padrões. Então, entendendo isso, que a gente tem padrões, sejam eles rítmicos, melódicos e harmônicos, a gente pode entender melhor como que funciona o nosso cérebro, identificando e colocando esses padrões para poder acontecer. Então, aqui, vejamos, o primeiro compasso, a gente tem um anacruz, do quarto tempo para o primeiro tempo, né? Então, o que que eu faço? Aqui eu identifico a clave que está, né? Aqui a gente tem Ré maior, clave de Ré maior, é, e aí a gente vai poder entender aqui essa música, se eu não estou enganado, ela está na tonalidade de Si menor, né? Então, eu sei que a clave de Ré maior ou de Si menor, ela tem dois acidentes, dois sustenidos, né? Dó sustenido e Fá sustenido. Sabendo isso, eu passo para a leitura. Então, eu tenho que saber basicamente onde que está o Dó, né? Na clave de Sol. E aí eu começo a minha leitura, né? Cantando cada nota. É, então, aqui no caso, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Eu faço essa identificação de cada nota, o nome da nota, e canto o nome da nota, né? Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Fá, Mi, Lá. Sol, Fá, Mi. Eu faço essa leitura da partitura, não precisa conter a altura do, da nota, é uma leitura básica de identificação das notas. Então, eu identifico onde que está cada nota. Eu faço o meu cérebro entender, isso aqui é um si, então vai ser sempre o si. O dó. E eu pratico esse costume de olhar e entender. Aí, o primeiro passo, você não precisa ser tão rigoroso com relação é, ao ritmo. O ritmo precisa ser perfeito. É, ah, o, eu tenho que ler todas as ligaduras, os pontos de aumento. Não. Se fosse uma partitura mais fácil, que essa é uma partitura já um pouco mais avançada, né? É, mas se fosse uma partitura um pouco mais fácil, seria mais fácil de fazer a leitura com a exatidão do ritmo, né? Mas como é uma partitura um pouco avançada, não precisa se preocupar muito. Então você faz a leitura das notas: si, dó, ré, mi, fá, fá, mi, lá, sol, fá, mi. Aí aqui para frente, você identifica o sinal, também é muito importante identificar o sinal, os sinais, né? Os diversos sinais que tem na partitura. E aí você continua com a sua leitura, a gente falando de notas, né? A mi, ré, fá, lá, si, dó, dó, lá, si, dó, ré, mi, fá, fá. Aí, quando você pega uma partitura, um livro, por exemplo, tem um livro de choros, né? Esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês. É esse livro aqui. É, esse livro aqui de choros, o melhor do choro brasileiro. Ele tem volume um, 2 e 3. Você pega esse livro e faz uma leitura por dia. Ele vai estar, as partituras, ele vai estar
mais ou menos como isso aqui, né? Cada música ela vai ter duas folhas. Vai ter duas folhas. Então você faz uma leitura. Vamos imaginar que esse fosse um choro, né? Primeiro choro lá é Odeon. Aí você vai ler Odeon. Não estou falando que aqui é o Odeon, né? Estou dando um exemplo. Aí você começa a leitura, identificando cada nota, né? Si, dó, ré, mi, fá. Aí você vai ler até o final, sem voltar atrás. Você vai fazendo a leitura é, contínua, sem parar, até o final. Essa é a sua prática de leitura. Aí depois, no outro dia, você volta e vai ler outra partitura. Aí já é outra música, com outros padrões. Lembra dos padrões que eu iniciei falando, né? Aí você começa a identificar que, que cada música, por mais que ela possa ser diferente, ela vai seguir alguns padrões iguais. Então, por exemplo, essa música aqui, ela em eu identifico que ela está na clave de Ré maior ou na clave de Si menor. Isso é um padrão. Esse padrão ele vai se repetir, porque existe outras músicas na mesma clave ou na mesma tonalidade, a gente chama de tonalidade. E aí você vai replicar esse padrão, esses padrões no seu cérebro. Você vai identificar e o seu cérebro vai entender. Aí você vai começar a ler de novo. Dentro desses padrões, vamos falar aqui de Si menor, você vai ter os padrões que a melodia vai seguir, os saltos que é comum se fazer. Que toda a melodia em, em Si menor faz, né? Então, é, é, falando os saltos por exemplo, de tônica para dominante, da primeira nota para a quarta nota, né? Si, vamos falar, Si menor, então seria Si, Dó, Ré, Mi. Então, de Si para Mi, esse salto é bem comum. A nota Mi, vejamos aqui, é uma nota bem comum. A nota Lá é uma nota bem comum dentro dessa tonalidade. Então, você vai começar a perceber que várias notas elas são comuns. E aí o seu cérebro ele começa a criar caminhos na sua mente que você consegue identificar isso de maneira mais fácil. Aí, cada vez que você pegar uma partitura que ela está em Si maior, o seu cérebro vai saber, pô, vai ter muito a nota Mi, vai ter muito a nota Lá, vai ter muito a tônica, que é o próprio Si. E aí ela vai estar sempre no mesmo lugar. Não tem um outro tipo de leitura de partitura é, falando de questão melódica ou harmônica que não seja dessa forma aqui. A gente tem alguns compositores contemporâneos que eles exploram a partitura de uma maneira diferente, mas a maioria dos sinais ou a maioria das músicas que a gente tem é, falando da cultura ocidental de prática musical, elas vão estar dentro desse sistema. A gente chama isso de sistema, né? É o sistema tonal. Então, a gente falando como continuar essa prática, né? Então, aqui, a leitura, a gente leu toda essa partitura aqui, do início ao fim. Aí, a próxima etapa disso vai ser o quê? Você vai começar a se desafiar. Não, agora eu vou colocar um andamento. Aí você pega um metrônomo, né? Pega um metrônomo num andamento mais lento e, e você se força a ler é, a melodia e o ritmo. Só que não, lembrando que não precisa cantar nas alturas. Você faz a leitura da melodia e do ritmo tudo junto, né? E o ritmo dentro do metrônomo. Então aqui, né? Imaginando que o nosso pulso está aqui, tá, 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 tá,
tá, si, dó, ré, mi, fá, mi, lá, sol, fá, mi, e assim vai, né? Então aqui eu coloquei um próximo degrau para a leitura. E o importante também, uma das coisas importantes de se é, man, é, manter na mente, assim, de se fixar, é que os, os, os critérios que você vai usar, eles sempre têm que ser desafiando você, né? Então, se você vê que, por exemplo, lendo a partitura, não, vou ler aqui, aí o si, dó, ré, mi, fá, mi, lá, tá fácil, você adiciona um outro critério, uma outra característica que vai fazer a sua leitura te desafiar, ser desafiadora, né? Então você coloca o pulso, que nem eu falei, agora você vai fazer uma leitura não só das notas, mas vai fazer uma leitura dos ritmos, tudo junto. Aí é, entra o, o segredo, né? O segredo que não é segredo. É, essa mesma leitura que você faz fora do seu instrumento, que você está fazendo uma leitura, a gente fala de mesa, um estudo de mesa. É, você pode pegar essa, esse mesmo tipo de estudo e agora você vai aplicar para o seu instrumento, né? Aqui, no caso, o que eu estou fazendo nesse vídeo. É, mas no instrumento, aí a gente também tem que começar a incrementar por níveis, né? Então a gente vai, primeiro, você pega o seu instrumento lá, eu tenho, vou começar a ler na marimba, né? Vou ler a fuga na marimba. A primeira coisa que eu quero ler é a fuga. Não é assim, né? A primeira coisa que você vai fazer, deixa eu ver aqui, por exemplo, uma leitura é, para a gente começar por níveis, a leitura de partitura na marimba, quatro baquetas, você pode começar aqui, ó. É, você pode começar com isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Você pode começar com isso. Fazer os downloads. Você pode começar com isso aqui, com o coral de Bach, que é uma leitura que ela não vai passar ritmicamente, ela não vai sair de colcheias e semínimas e notas mais longas, e melodicamente ela não é muito desafiadora, por ser por coral, mas ainda é uma leitura a quatro vozes, né? O que você está querendo estudar, começar a estudar. Aí você pode pegar um andamento, como eu falei, um andamento bem lento, né? E ir para marimba. Aí você vai para marimba é, e começa a fazer aqui, por exemplo, vamos falar nesse andamento aqui, ó. Tá, 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 tá. Tô cantando a colcheia e tô estralando o pulso, que é bem lento, né? Você pode fazer até mais lento do que isso. Pode fazer tá, 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 tá. E aí, em vez de você tocar a nota, você faz rulos, né? Então, aqui, esse primeiro compasso Ré, Fá, Si, Ré, ou Si, Ré, Fá, Ré. Esse primeiro compasso aqui, esse primeiro tempo desse primeiro compasso, você pode fazer é, como um rulo. Então, você vai fazer um rulo, vai ter a mudança na metade do tempo, no contratempo vai ter a mudança do Fá, vai para o Sol, e
e do Ré vai pro Mi, né? Aí você treina essa pequena mudança. E isso que vai fazer a diferença é, na hora de você é, ler outras coisas mais avançadas. Você começa com pequenas mudanças, aquilo que eu falei de se desafiar. Então, pequenas mudanças ali você vai estar mexendo é, nenhuma terça, né? Entre as notas aqui, de uma nota para outra, né? Basicamente. Então, não tem nenhum salto. Você não está lendo saltos. Aí você vai fazendo essa leitura, que ela é de nota por nota, no instrumento, e aí, ao mesmo tempo, você está estudando a sua leitura e está estudando a sua técnica, tá? Aí, vamos falar assim, tô cansado de fazer a leitura do coral de Bach. Não quero fazer mais a leitura do coral de Bach. Eu quero fazer uma leitura mais, é, mais, mais instigante, mais movimentada, mais interessante. Aí eu venho aqui, né? Tem, tem esse método aqui, ó. É, Aí você pega esse método aqui, ó, o método Stevens. Deixa eu ver se eu acho um exemplo do método. Aí você pega o método Stevens, que ele vai ter uma série de exercícios, né? Aí a gente está vendo aqui, exercício 183, 184 de cada sessão. E cada sessão, ela vai ter é, uma especificação técnica. É, então, por exemplo, vou trabalhar oitavas paralelas. É, vai trabalhar movimentação de quintas dentro da técnica falando é, é, tem inglês, né? Fica difícil de traduzir. É double lateral stroke. Então, é, dupla nota lateral. Então, a técnica que você vai utilizar nessa seção do livro vai ser a técnica de double lateral stroke, que você faz duas notas com a mão esquerda, uma seguida da outra, saindo de baixo para cima ou de cima para baixo, ou se não com a direita, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Esse é o double lateral stroke do Stevens. Aí o que você tem que entender é o seguinte: eu vou fazer a leitura, né? Leitura de partitura. Estou trabalhando leitura de partitura por ser um livro que ele, ele basicamente ele trabalha padrões de técnica, de tipos de toque que se existe. Sim, você está trabalhando a leitura de partitura. Aí que a gente parte para o outro nível da leitura de partitura, que é o quê? Esses padrões da técnica do instrumento. Então, por exemplo, a marimba, o Stevens, ele pega a marimba de 4 oitavas e meia, de 5 oitavas, e ele destrincha a marimba em todas as técnicas possíveis de se tocar a marimba. Então, essas técnicas que ele nomeia no livro dele, double lateral stroke, uh, eu esqueci o nome das outras, né? Mas assim, double lateral stroke, um exemplo. Essa técnica, ela sempre vai estar presente nas músicas. Elas acontecem na música. Então, o que você faz? Você pega esse livro aqui que, ó, basicamente a gente tem o quê? Semínimas. Aí você vai ler o livro do jeito que você estivesse lendo uma partitura, por mais que sejam padrões. Você vai forçar a sua leitura e a sua técnica. Ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando leitura e técnica. E aí você vai estar desenvolvendo.
Você faz aqui 183, exercício 183. O Stevens ele indica a mesma coisa, começar no andamento lento, partindo para o andamento rápido. Aqui a gente vê aqui embaixo aqui, ó, 40, 72. Aí você pega, eu não sei qual que é a técnica que ele está trabalhando aqui nessa sessão, mas é, eu acho que é só questão de abertura, de aberturas aqui. A gente tem Mi, Dó, né, uma sexta, e aqui Dó, Sol, uma quinta, né? Então essa mistura aqui eu acho que é basicamente notas chapadas e a questão os intervalos. Ele está trabalhando a questão dos intervalos. Então aqui você pega esse conceito e faz a leitura dele, como se você estivesse lendo uma música que tivesse essa informação, tá entendendo? Então assim, é, e o quanto mais você lê, lê essa informação, mais você vai estar habituado a ela. E aí, quando você pega uma música, é, vamos ver aqui, se eu consigo achar um exemplo, de marimba, né? Falando de marimba. É, deixa eu ver aqui se eu acho um exemplo de partitura. Quando você pega uma partitura como essa aqui e você tem esses padrões já na sua mente, você treinou esses padrões, a leitura ela fica quase que instantânea. Não vai ser instantâneo, nunca vai ser, porque pegando um contexto de exercício para passar para uma música real, que o compositor está querendo passar uma ideia musical, um discurso musical, é diferente. Mas os padrões eles vão existir, sempre vão existir. E aí, o quanto mais padrões o seu cérebro consegue identificar, os seus músculos eles estão treinados a fazer, mais fácil vai ser a execução, né? A tocar. Então, uma música dessa aqui, que você ia gastar 2 anos para poder aprender, que é uma das músicas mais avançadas, essa partitura que eu baixei aqui, é uma partitura dessa aqui, que você ia gastar é, 2 anos e meio para poder deixar uma partitura dessa aqui pronta. Você, com esse conceito da leitura avançada de partitura, você você consegue diminuir isso aí, esse tempo de aprendizado, esse tempo de aprender a música para metade, entende? Tem gente que tá num nível tão fluido da leitura que 6 meses ele bate o olho nessa partitura aqui, toda semana ele olha, ele consegue ler uma folha da partitura assim, e quase que no andamento, né? Então, assim, é, é difícil, difícil mas é assim que se faz é, a leitura avançada de partitura. E aí, outras coisas, se você consegue ler, imagina o seguinte: você consegue fazer uma leitura tocando no instrumento, lendo a partitura ao mesmo tempo, de uma partitura num nível desse aqui, quatro baquetas, marimba 5/8. Quando você chega para uma leitura mais simples, fica tudo mais fácil, mais simples de se fazer. Então, é, você pega uma partitura dessa aqui, por exemplo, aí você, pô, eu vou ler a melodia aqui, fica até fácil, né? Comparado com isso aqui. Olha o nível de informação que tem aqui, né? E não falando só das notas, né? A gente pode ver aqui a interpretação, o que o compositor quer, como interpretar, e tudo isso você vai incorporando, vai incorporando. Imagina que fosse a construção de uma casa. Você começa por baixo, vai construindo tijolo por tijolo, até ela ficar pronta. E é assim, né? Só que tem gente que sabe os padrões, né? E os padrões
repetindo, né? Quanto mais fácil você identificá-los, mais rápido vai ser a execução e a performance. Mais rápido ela vai ficar pronta. Aí aqui pegando esse affirmation aqui, uma outra coisa que você pode fazer é eu estou usando uma das músicas do Rio Book, que é o livro de jazz, né? Você pode pegar e fazer uma leitura de vibrafone específica do vibrafone no jazz, né? Então você pega aqui, em vez de você ler, você vai para o instrumento, né? Logicamente no vibrafone, em vez de você ler só a linha melódica, você começa a incrementar a harmonia, né? Então ele está pedindo aqui Mi menor com nona, né? Mais a melodia. Aí você começa a criar os planos na sua cabeça de como resolver isso aqui. Isso é um problema, né? Aí você vai resolver. Aí você cria um jeito de resolver isso aqui. Aí você criou um padrão dentro do seu cérebro. Aí toda vez que você pegar uma música que tiver essa informação parecida, você já vai saber como resolver. Aí você vai criando outras maneiras de resolver. Você não precisa sempre fazer a mesma coisa. Você pode criar, resolver o mesmo problema de diferentes formas, né? Para ficar mais interessante a performance, né? O final é a performance. Performance musical. Você vai fazer uma apresentação, um concerto. E, e aí você tem que chamar a atenção do público, né? E musicalmente você pode fazer isso que eu tô falando, né? Como interpretar isso aqui. A melodia com um acorde de Mi menor com nona. Aí é a mesma coisa aqui, né? É Si menor com sétima, mais a melodia. E aí você vai incrementando esses padrões, né? Como ler daqui para cá, é, fazendo essa passagem de Mi menor com nona para Si menor com sétima. E ainda lendo a melodia permanecendo, né? E aí depois que você tiver mais avançado, que eu gosto da parte do jazz, você pode improvisar, né? Criar sua própria melodia em cima de um padrão harmônico, né? No caso aqui, esse padrão harmônico aqui da primeira sessão, vamos ver se ele traz uma sessão aqui de improvisação. Você pode improvisar em cima dessa primeira sessão aqui, usando esse padrão harmônico aqui, né? Mi, si, mi, si, aí repete o si, lá, ré, sol maior, mi maior, lá, o sétima, sus 4, né? Aí você usa esse padrão para poder fazer sua improvisação, né? Aí todos esses padrões que você estudou anteriormente, tudo vai entrar na sua na sua performance, na hora que você for improvisar, por exemplo, né? Isso vai criar vida, né? Então assim, a leitura de partitura avançada é essa, né? é, Basicamente, começando lendo nota por nota, aprendendo a identificar no pentagrama onde que essas notas estão. Depois você começa a ler a nota e o ritmo. Aí depois você vai para o instrumento, incrementa a, a leitura a quatro vozes lá, o coral de Bach, entendeu? Faz o rulo, super lento no pulso, no andamento. Aí você vai incrementando pequenos movimentos. Aí você pega um livro de técnica de marimba, de técnica de xilofone, de técnica de vibrafone. Aí você estuda aquela técnica ali, aqueles padrões, o que que o autor está ensinando em cima daquilo ali. E aí você vai para uma música, entende? Aí começa a criar seu repertório, aprendendo as músicas e criando o seu repertório, né? Mas a leitura de avançada de partitura é basicamente isso aí. Padrões, né? Identificar esses padrões e quão familiar que você está com esses padrões. E, e aí você vai para o mundo profissional da música, você vai chegar numa situação que às vezes eles vão te entregar uma partitura e você vai ter uma semana, menos de uma semana para poder deixar uma partitura pronta.
Por exemplo, eu vou fazer para mostrar mais um vídeo aqui e aí vou terminar a aula, né? É, por exemplo, essa partitura aqui, ó. É, é, nesse vídeo aqui, eu tô tocando um solo de caixa. É uma partitura que ela tem 4 folhas, se eu não me engano, de informação. E a partitura tá na minha frente. Eu peguei essa partitura com. Eu aprendi e tive que gravar a minha performance em 2 semanas. 2 semanas, eu acho que. Ou menos, ou um pouquinho, só um pouco mais. 2 semanas e 3 dias, 5 dias, né? 2 semanas e meias. É, então, assim, você vai encarar essa situação numa real situação de profissional, né? Onde que o maestro vai chegar com. Se você estiver tocando numa orquestra profissional, ele chega com a partitura, ele quer a partitura pronta daqui 2, 3 semanas. A gente vai ter uma apresentação. Ou você vai tocar numa banda de jazz, é, e aí você é o vibrafonista. Então vão ter muitas partituras que vai chegar na hora ali, você tem que tirar, daqui 2 dias você tem a apresentação. Aí onde que a leitura de partitura tem que estar em dia, né? E a leitura avançada. Então é basicamente isso aí. Eu vou fazer uma outra aula agora sobre metodologia, mas quem tiver dúvida aí, lança nos comentários ou manda mensagem no privada no meu Instagram, no meu Facebook, que eu vou tentar ajudar. E é isso aí.